Quiz C++, questão número 114. Pergunta: de acordo com o padrão C++ 23, qual que é a saída deste programa? Então ele coloca esse programa que tem uma classe chamada C, uma estrutura S e uma main. E essa main, obviamente, instancia S e uma referência de S constante. O que é cada um desses objetos? A classe C é uma classe que tem um método definido duas vezes, uma sobrecarga de função da função foo, onde a sua versão normal, digamos assim, simplesmente printa um A e sua versão const printa um B, ou seja, quando a classe C for instanciada como constante, ela vai printar um B, quando for apenas uma classe, um objeto estacionado normalmente, vai soltar um A. E a estrutura S, ela contém um vetor de Cs chamado V, um smart pointer uniqueptr de C chamado U e também um ponteiro constante para P. E no seu construtor ele instancia o vetor com apenas um membro de C, ou seja, ele coloca uma instancia, ele chama o construtor default do C colocando um nessa lista, uma instância de C nessa lista. Instancia o ponteiro com um novo ponteiro de C, o smart pointer com um novo ponteiro de C, e o ponteiro também, ponteiro constante, vai ser chamado o endereço que está esse smart pointer definido em U. Então, finalmente, a main ela instancia uma instância do S, uma instância normal, e depois uma referência constante de S, chamada R. E depois ela chama 3 vezes, o foo 3 vezes cada uma vez nas 3 primeiras vezes com a instância normal de S, nas outras 3 vezes com referência constante de S. Então, qual seria o output disso aqui? Ele vai chamar essa função foo 6 vezes. Então, pausa um pouquinho aí e pensa. O resultado, então, deste programa, ele vai printar A nessas 3 primeiras, B nessa aqui e A nessas 2 últimas. Por que ele faz assim? Em cada uma dessas chamadas, essas 3 primeiras aqui são mais fáceis de explicar, porque ele está chamando membros da estrutura S que não é constante, ou seja, todos os seus membros internos não vão ser const. Então, quando ele chama a lista de V, o seu primeiro membro, que vai retornar uma instância de C que não é constante, chamar o foo, ele vai, obviamente, chamar essa função aqui. Assim como com o ponteiro único, que ele não é const, e esse ponteiro aqui, por que ele chamaria o A e não o B, sendo que ele é um const pointer? Porque é o ponteiro que é constante, não é o objeto que é apontado por ele que é constante. E, portanto, se o ponteiro é constante, significa que o ponteiro não pode ser alterado, mas o objeto que esse ponteiro aponta, ele pode ser alterado. Portanto, é o objeto que está sendo chamado aqui, nessa parte, não é const, então vai ser chamado A. Já que nessas 3 chamadas de baixo, onde ele está referenciando o R, que é a referência constante de S, que é uma referência constante para o S, ou seja, a referência, o objeto S passa a ser constante nessa referência aqui, nesse objeto referenciado. E aí tem um porém. Por que ele vai chamar o B aqui? Porque como o R ele é const, todos os seus membros internos vão passar a ser const também. Mas com um porém, porque o standard vector ele é o que é chamado de const correct, ou seja, se a sua classe Py for const, ele não necessariamente será const, mas sim as referências de cada membro dessa lista que vai ser const. Então, quando você chamar o operador brackets, que é o operador colchete, o que será retornado dessa chamada aqui, que é const, mas o V em si não é const. Por isso que ele vai chamar
vai retornar um objeto const aqui, por isso que ele vai printar o B. E as outras duas, e o U e o P, eles não são const? Por que eles estão chamando o A? Eles estão chamando o A porque, no caso, o que são consts são os ponteiros, é um unique pointer que passa a ser const, não o objeto apontado pelo unique pointer. Assim como também este ponteiro que recebe, na verdade fica redundante porque ele já é const, mas ele também vai ser, a propriedade const vai ser aplicada ao ponteiro e não ao objeto apontado por ele. Por isso que o resultado vai ser AABAA. Então eu copiei e colei o código aqui no compilador, vamos chamar ele para ver o que acontece. Vou compilar 114.cpp, o UOL vai ser 114, output. Se eu chamar então 114, veja que as 3 primeiras chamadas são AAA e as 3 últimas são BAA, justamente por isso que foi dito agora.